Será que nós não estamos sendo o Pedro da relação? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu vou apelidar aqui de Jovelina. E a Jovelina começou a compartilhar uma experiência desagradável que ela teve com outra pessoa. Momento de desentendimento, de conflito. E ela começou a dizer o quanto ela se sentiu injustiçada. Só que ela começou a pontuar o fato de que pessoas são pessoas, de que o fato de que pessoas são difíceis de lidar. Só que eu percebi, por não ter sido a única vez que eu tive esse tipo de conversa com a Jovelina, de que ela sempre acha que outras pessoas são pessoas, de que é difícil lidar com aquelas pessoas, mas eu não senti a Jovelina se colocando neste lugar também, onde ela pode ser muitas vezes uma pessoa difícil de lidar e de fato é, assim como eu posso ser e você também. A Jovelina, apesar das mil qualidades que ela tem alguns defeitos onde ela acredita que ela está certa em todo momento e que as ideias, as entregas dela são sempre melhores. E isso acaba afastando, desagradando e desanimando outras pessoas também naquele meio. E naquele momento em que a Jovelina começou a compartilhar sobre o quanto ela se sentiu injustiçada, quantas pessoas são difíceis de lidar, ela apontou e disse que aquela pessoa estava com o espírito de Pedro. E pensando nisso, porque eu concordava com a outra pessoa, apesar de eu não ter tido coragem de falar pra Jovelina naquele momento, eu comecei a pensar em quantas vezes nós que não somos o Pedro da relação. Eu comecei a pensar que muitas vezes nós fechamos a janela para não olhar com visão do outro por talvez egocentrismo ou talvez por realmente não ter uma visão ampla do outro e muitas vezes nós apontamos o outro com o espírito de Pedro, sendo que às vezes quem está com o espírito de Pedro somos nós. E isso me lembrou uma conversa que eu tive com a minha mãe onde perdão, onde eu comentei com a minha mãe sobre a minha dificuldade de socializar, porque eu tenho muita dificuldade em socializar por timidez, talvez por insegurança, mas naquele momento, especialmente, eu disse para minha mãe porque eu acho as pessoas chatas. Na minha adolescência, eu fui uma pessoa muito animada. Sabe aquela pessoa que acaba falando um pouco mais alto, que ri um pouco mais alto, que gosta de brincadeiras e tudo mais? Eu era essa pessoa. E nós sabemos que muita gente olha para essas pessoas como forçadas. Agora com um novo termo, né, da sociedade, da modernidade, pick me girl. E por conta de alguns comentários, eu acabei mudando quem eu era. Só que eu não soube manter um equilíbrio entre ser extremamente extrovertida e ser introvertida, apesar da minha extroversão ser mais com pessoas que eu realmente tivesse intimidade, me sentisse confortável. Eu realmente me fechei e passei a ter muita dificuldade em me socializar, justamente porque eu achava as pessoas chatas, porque tudo que as pessoas elas levam tudo a sério, elas se ofendem. E eu não estou falando aqui de brincadeiras que só um lado ri, né? Mas no fato de militância mesmo, né? Coisa. Só que eu falei naquele momento pra minha mãe também que, assim como muitas pessoas são chatas pra mim, eu também sou chata pra muitas pessoas. Porque são duas pessoas completamente diferentes, duas criações, personalidades completamente diferentes. Não tem como uma pessoa serem chatas pra mim e eu ser perfeitinha, legal pra todo mundo, galera. Cada um tem o seu gosto, pessoas com quem mais se identifica. E foi depois desse dia, minha mãe falou realmente, foi depois desse dia que eu tive essa conversa com a Jovelina,
E daí eu comecei a realmente refletir sobre como muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos. Nós não olhamos e não percebemos que muitas vezes nós somos a pessoa difícil de lidar. Às vezes a gente tá numa guerra com corda, a gente não quer soltar, a gente não quer ceder. Algo simples, algo que talvez faça mais sentido naquele momento. Como, por exemplo, uma pessoa deu uma ideia e eu dei outra. E eu não quero ceder porque eu não quero. Simplesmente porque eu não quero, porque eu acho que a minha ideia é melhor, porque eu acho que eu sou melhor, não sei o quê, nananã, porque eu não concordo. Aí eu me coloco numa situação, numa posição de vítima e aponto aquela pessoa como uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa com espírito de Pedro, né? E eu comecei a parar pra pensar que, olhando naquela situação, né, que como eu falei, eu realmente acho que a Jovelina deveria ter olhado com outra perspectiva, em que muitas vezes o Pedro da relação somos nós. E não há problema em reconhecer isso. Na verdade, eu acho que é muito melhor que reconheçamos isso, porque nós temos, quando nós reconhecemos o nosso erro, nós temos a oportunidade de mudar. E um detalhe, ter espírito de Pedro não é motivo de orgulho, como eu vejo muitas pessoas, muitos crentes se orgulhando, falando: "Ai, eu falo mesmo, eu bato no peito mesmo, não levo desaforo para casa, meu espírito é de Pedro e não sei o quê". Gente, isso não é motivo de orgulho, porque Pedro, ele foi transformado. Na palavra a gente vê Pedro como sendo aquela pessoa um pouco mais rebelde, a palavra certa é se falar, será? Um pouco mais esquentadinho, né? Mas nós vemos que Pedro foi transformado, porque onde há o Espírito Santo, as coisas não permanecem as mesmas. E nós lemos lá em Gálatas 5, acho que é 5, em que consta, né, em que a palavra diz os frutos do Espírito. E lá, paciência e bondade estão escritos. Então, ter o espírito de Pedro não é um motivo para que a gente venha nos orgulhar. Na verdade, nós temos que parecer cada vez mais com Cristo, mesmo que difícil. E tudo bem hoje a gente assumir e falar assim: poxa, eu tenho realmente o espírito de Pedro ou de Simão, porque Pedro foi transformado. E eu quero ser transformada. E eu sei, porque eu também tenho os meus momentinhos em que eu sou um pouquinho esquentadinha, né? Então, eu sei bem que não é fácil você ter um perfil um pouco mais esquentadinho e você dar aquela segurada, não é fácil. Não é fácil, mas a gente não pode se orgulhar disso, tipo, ai, eu falo mesmo, eu não levo desaforo pra casa, não sei o quê. Não é motivo de cristão se orgulhar disso, tá? Não é motivo. Nós precisamos nos parecer mais com Jesus e buscar isso cada dia mais. Onde o Espírito Santo habita, a transformação. E nós precisamos nos esforçar para cada dia mais ser parecido com Cristo. Isso envolve mudar aquilo que é forte em você, como pode ser algum traço da sua personalidade, ou examinar você mesmo, reconhecer que talvez o Pedro da relação seja você, que ceder não é sinônimo de fracasso. Muitas vezes ceder é sinônimo de força, porque ali o seu ego é destruído e você pode ser transformado por Cristo.